Bom dia, bom dia, bom dia, minhas amigas, meus amigos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7. Eu sou Paulo Bene e estou aqui na programação da Madrugada Astral em mais uma quinta-feira, logo cedo com vocês, às 6 da manhã, aqui nesse bate-papo bastante interessante, porque inclusive dos feedbacks que eu estou recebendo, e já quero aqui agradecer a todo mundo que tem me dado retorno, das dicas e de todo, né, a torcida para que esse programa dê super certo. Então, mais uma vez aqui, a minha gratidão a cada um de vocês. Você que está me acompanhando no carro, de casa, na academia, ou até aí já despertando na cama e já aqui acompanhando o meu programa e também toda a programação da Rádio Vibe Mundial. E sabendo que, mais uma vez, né, eu sempre quero começar aqui com você com uma pergunta. Sabe aquele momento que você percebe assim que a sua comunicação não está das melhores? Sabe aquele momento, por exemplo, que ou tem algum mal-entendido, você percebe que de repente quem mexe aí com o computador começa a dar pau, começa a quebrar, ou programação começa a não dar certo. Tudo aquilo que está relacionado, né, com muitas vezes a comunicação, informática. Pois é, certamente você já deve ter passado um pouquinho dessa fase, eu já passei também, e a gente passa durante o ano com algumas dessas chamadas coincidências. E tudo isso por quê? Por causa do abençoado do Mercúrio retrógrado. Mas, Paulo, eu já ouvi falar nisso, né? Sei que de repente isso pode me impactar de alguma maneira ou não. Eu nem acredito nessa história. Então fica comigo aqui, porque nós vamos desmistificar esse rapazinho chamado Mercúrio retrógrado. E por que eu quero dividir isso aqui com vocês? Porque, de novo, a minha intenção aqui com esse programa é que você use essas dicas no seu dia a dia. Aliás, eu tenho recebido muitos retornos das pessoas dizendo: Paulo, eu tenho conseguido aplicar isso no meu dia a dia e tá ficando legal, né? Eu percebo essas chamadas, como eu falei, coincidências, e que não são coincidências, das dicas que você tá dando, das previsões, que inclusive fica comigo, porque já já eu vou te passar as previsões para todos os signos para o final de semana agora. Então, essas informações eu quero que você use no seu dia a dia. Isso é o mais interessante, que são informações aplicadas àquilo que a gente percebe que funciona. Mas, Paulo, você falou desse tal de Mercúrio retrógrado e me explica direito que história é essa. Então vamos separar em duas palavrinhas. Todos nós sabemos, temos os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte. Hoje eu estou trazendo aqui o assunto do Mercúrio. E a palavra retrógrado vai justamente trazer essa intenção do movimento para trás. Agora é óbvio, né? O dia que nós vermos no universo, lá no céu, que algum planeta está voltando para trás, sendo aqui redundante, pode pegar suas coisas e sair correndo, que já é o Armagedon. A intenção não é essa. A intenção que a gente quer demonstrar é que, por conta do nosso ponto de referencial aqui na Terra, nós temos, em função da mecânica celeste, a ida do planeta em torno do Sol e, por referência, parece que ele volta no céu. E essa janela que ele volta, esse intervalo que ele volta, é um intervalo muito importante, porque é aí que nós chamamos, no caso de Vênus, no caso de Mercúrio, no caso de Marte, dos planetas todos, a menos do Sol e Lua, que ele faz esse chamado movimento retrógrado. Então não é que ele anda para trás de verdade, mas a referência que nós estamos vendo aqui da Terra nos dá essa impressão. E parece mesmo, os antigos mesmo, né, os caldeus estudando tudo isso ao longo dos milênios, foram percebendo, né, os romanos, os gregos e todas as civilizações percebendo que alguns pontos no céu permaneceriam quase que estáticos, e por isso que nós chamamos de estrelas fixas. E alguns outros pontos, esses pontos traziam uma referência de uma jornada, uma referência errante, ou o que a gente chama de planeta. E é óbvio que esse simbolismo para a astrologia de um planeta estar retrógrado é extremamente importante. É isso que eu quero chamar a atenção de você. Porque você que está me acompanhando aqui, está me ouvindo, você pode utilizar e deve utilizar essa informação. A informação ela é prática, a informação ela é aplicada na sua vida. Ah, mas Paulo, me diz então, já que tem essa história do Mercúrio retrógrado, onde ele pode afetar? Principalmente comunicação. A comunicação, Mercúrio rege esse assunto da comunicação, das trocas de informações, e ali fica extremamente comprometido.
Então, todos nós precisamos da comunicação, a comunicação falada, como eu estou fazendo aqui com vocês, a comunicação escrita, a comunicação no seu audiovisual, como está aqui quem está me acompanhando aqui pelo YouTube. Então, essa comunicação muitas vezes pode ficar comprometida. De que maneira? No momento que eu vou falar, eu posso me atrapalhar com as palavras, posso não ser bem entendido, de repente posso usar de uma palavra que não tem um significado, errar de repente nisso, na comunicação escrita também. Os assuntos de tecnologia. Tecnologia é extremamente importante, porque nós vivemos num mundo embebido na tecnologia, usamos aqui nesse momento a tecnologia para fazer esse programa chegar até você. Então, veja como é importante saber que essa tecnologia também é afetada. Por exemplo, o uso de dados. É muito comum nas janelas de Mercúrio retrógrado, e já eu também vou te passar as próximas datas em que Mercúrio ficará retrógrado. Então você já anota, não conseguiu anotar que está no trânsito? Fica tranquila, fica tranquilo. Depois você volta aqui no canal da Madrugada Astral e no meu canal Paulo Bene Astrologia e pega essas datas novamente. Por quê? Em geral, a gente sempre pede assim, nas janelas de Mercúrio retrógrado, um pouquinho antes, uma semana antes, faça backup dos dados. É muito comum, às vezes eu vou atender clientes nessas janelas de Mercúrio retrógrado e a pessoa fala assim, Paulo, aconteceu um problema aqui no meu equipamento, eu não consigo ligar, o computador deu algum erro aqui, eu perdi todos os dados. Por quê? A intenção nesse momento do Mercúrio retrógrado é que você se prepare. Então, seja na sua comunicação, se prepara para isso, seja nos assuntos de tecnologia, você se prepara fazendo backup de dados e essas questões que ajudam a dar uma segurança dos dados. É muito comum também a parte de transportes. Quem está me acompanhando aí no carro, ou na condução, no metrô, no ônibus, quem está principalmente dirigindo, né? Então, às vezes, na hora do Mercúrio retrógrado, a pessoa pode ter momentos de errar a sua condução, né? Se colocar, de repente, meio perdida, meio perdido. Não é com todo mundo que age da mesma maneira, mas a gente tem que entender que isso tem uma condição, sim, e é afetado. Então, você já fica mais ligadinha, mais ligadinho. Outra coisa também que é muito importante, nos momentos que eu atendo os clientes, alguns falam assim, Paulo, eu tenho um assunto importante para tratar em tal data. Qual assunto é? Assinatura de contratos. Eu vou firmar uma parceria com alguém. Olha, se você consegue sair da janela de Mercúrio retrógrado ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, é muito melhor. Mas por que, Paulo? Vai dar tudo certo, eu estou confiando nesse projeto. Janelas de Mercúrio retrógrado não são tão favoráveis para assinatura de documentos, papéis, registros ou até parcerias que você precisa estabelecer um contrato com a outra pessoa. Então eu sempre peço, tenta sair dessas janelas e já eu vou te dar essas datas, porque aí você fica resguardado. Mas, Paulo, o que pode acontecer? Né? Eu vou assinar esse contrato bem no Mercúrio retrógrado. Pode acontecer alguma coisa? Pode. A parceria pode não dar certo, não ficar claro para as partes o que cada um deve ou não fazer. Ou, às vezes, está tudo certo, já lemos, jurídico já leu, né? Todo mundo está ciente, mas lá na frente pode dar alguma condição. Então, tenta sair dessa janela, porque é muito melhor para que justamente você não caia, né, nesse tipo de armadilha. Outra coisa que é importante, quando a gente percebe assim, e principalmente na comunicação, que é a questão dos mal entendidos entre as pessoas, né? Então, eu falo algo, você está ouvindo aí de casa, do carro, na academia, no local onde você está, e de repente na janela de Mercúrio retrógrado a pessoa não compreende bem. Então vai gerar um ruído de comunicação, vai gerar um mal-entendido, atrasos, revisões. Então todo esse panorama que eu passei aqui para você até agora, eu quero que você entenda. Janelas de Mercúrio retrógrado, a gente vive a vida normalmente, está tudo bem, não precisa fugir para as montanhas ou se resguardar nas cavernas, é apenas para que a gente tenha cuidado. Se eu consigo planejar a minha vida em função dessas datas, muito melhor. E a astrologia, ela traz essa sabedoria milenar porque é como um relógio.
é o relógio da natureza. A natureza não responde à luz do sol, à luz da lua, às fases da lua, às fases da natureza, de tempos de primavera, verão, outono e inverno. A natureza em si é sábia. Então nós que somos também elementos dessa natureza, partícipes dessa natureza, nós deveríamos também acompanhar um pouco desse relógio, até para que as coisas entrem no que está tão na moda ainda, né? Falando que entra no flow, entra no fluxo. Entrar no fluxo da vida é saber que esse relógio da natureza vai dar tudo certo, e aí você consegue levar uma vida com melhores resultados. Outra coisa que é importante, e sempre a gente ouve falar, pô, mas por que o Mercúrio retrógrado ficou tão famoso? Principalmente a questão de tecnologia. E óbvio, né? Essa informação ela não é um segredo guardado às 7 chaves. Todo mundo pode ter. Se você digitar agora na internet datas de Mercúrio retrógrado, você vai encontrar. Daqui a pouco eu vou te passar essas datas também para que você já se reserve. Mas isso as pessoas foram percebendo justamente essas chamadas coincidências. Então por isso que acabou viralizando tanto. Mas nenhum desses planetas é um vilão ou uma vilã. A gente não deveria olhar para isso, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu errei aquela minha palavra, aquela minha comunicação, justamente por causa do Mercúrio retrógrado. Aliás, o Mercúrio retrógrado, nenhum dos planetas está nem aí para você, nem aí para mim, nem aí para nenhum de nós. O que ele quer, na verdade, é que a gente repense isso. E essa é a beleza. Quando nós temos um planeta em movimento retrógrado, é justamente o momento de repensar o tema daquele planeta. Isso vai acontecer principalmente no próximo programa, me acompanha também, porque eu vou trazer informações sobre o Plutão retrógrado. E o Plutão, apesar de alguns acharem aí, é planeta, não é planeta, é planetoide, é planeta não, tá tudo bem, cada um chama o Plutão do que quiser, mas ele é pequenininho e se ele está ali no movimento retrógrado, ele pode ter uma força muito maior que muito planeta por aí. Mas vamos deixar para o próximo programa. Vamos voltar aqui para o nosso Mercúrio. Então, justamente, a gente não precisa pensar que ele é um vilão. O que eu tenho então que fazer, Paulo? Eu tenho que refletir no que fazer nesse período. E volto a dizer para você, se você está agora na condução, no carro, aí sozinho, sozinha, com fone de ouvido, me escutando, me acompanhando, de repente você está aqui numa atitude mais passiva, acompanhando o programa, me ouvindo, aprendendo, né, essas informações. E quando chegar no seu destino, você vai conversar com alguém. Então você, nas janelas de Mercúrio retrógrado, você se planeja melhor para conversar, você se planeja melhor para o backup dos seus documentos, papéis e registros, você se melhora, né? Você se precaver das situações que Mercúrio possa justamente dar esse tipo de condição. Você vai revisar seus planos, vai repensar, reorganizar seus pensamentos, vai evitar principalmente, essa é uma, quando por exemplo, você me chama, Paulo, eu quero fazer meu mapa astral, quero fazer meu mapa de previsões, eu quero saber desse meu presente e meu futuro. Sempre eu alerto nas janelas de Mercúrio retrógrado também para as pessoas, para os meus clientes, para quem está comigo, porque, olha, preste atenção para evitar decisões impulsivas. É muito comum, às vezes a gente, nesse mundo da pressa, o mundo do tempo, né, onde as pessoas não vivem o agora, todos nós, né, estamos imbuídos de compromissos durante todo o dia, compromissos profissionais, compromissos familiares, compromissos pessoais, e a gente acaba se perdendo no tempo e tomando alguma decisão impulsiva. É possível errar? Claro, é possível errar, mas nas janelas de Mercúrio retrógrado isso acontece muito provavelmente. Então eu não quero que você passe esse tipo de movimento, não. E aí você tem um momento de escuta interior. Se você gosta de uma filosofia de vida, gosta de uma espiritualidade, busque isso no momento de Mercúrio retrógrado, porque isso vai te ajudar. Você vai ter uma escuta interior, da sua voz interior, acalmar seus pensamentos, estruturar melhor seu raciocínio. É uma janela importantíssima para que você possa justamente dar o seu melhor.
E o que eu quero partilhar agora com você aqui, que todo mundo tem sempre me pedido, Paulo, fala as previsões para o final de semana, já vou anotar agora na quinta-feira e depois vou voltar lá no teu canal para poder acompanhar. Então, previsões para os dias 26 e 27 de abril, final de semana agora, sábado e domingo, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, aproveite para você se expressar com alegria, tá bom? E sem atitudes mais bruscas, de repente, que possam gerar desafetos. Isso para ariana, para ariano, se expressar com alegria, eu conheço alguns, é muito comum e eles gostam disso. Mas às vezes aquela atitude mais impulsiva pode gerar um desafeto lá na frente. Então, nada de desafetos, mas brilha, aproveita o final de semana para brilhar e curtir bastante, tá bom? Taurinas e taurinos, aí eu já vou pedir um pouco mais de recolhimento para vocês que vocês possam se autocompreender, entender melhor os obstáculos de vida, entender melhor até aqueles desafios que estão no seu inconsciente, sabe aquele probleminha que às vezes a gente deixa lá no cantinho, tá lá pequenininho, quando a gente dá conta ele vira grandão. Então, taurinas e taurinas, vamos olhar para isso um pouquinho e não se deixa abater não, tá bom? Tudo que você tem em mãos, todos os recursos que você tem em mãos já são suficientes. Então, bora para a vida, mas aproveita o final de semana para se recolher e compreender melhor isso tudo. Geminianas e geminianos, encontre amigos e festeje. O geminiano ele é bom de amigos no sentido da conversa, das trocas, é regido por Mercúrio. Então aproveita aí, geminianas e geminianos, se não tiver uma festinha boa, aproveita para reencontrar, manda um zap para aquele amigo, grupo de pessoas que você gosta e vai encontrar essas pessoas e não entenda muitas vezes que as críticas que vão fazer, de repente, nesse encontro, são sobre você, tá bom? Às vezes a geminiano também pode ser um pouquinho melindrado, né? Melindrada. Poxa, mas falou aquilo. Calma, não é uma crítica sobre você. Pode ser para você, mas não é sobre você, é sobre a situação. Então você recolhe aquela informação e pensa sempre melhor. Cancerianas e cancerianos, planeje os planos futuros com confiança. Às vezes o canceriano vai planejar aquilo e deixa lá no papel, ou até no pensamento. Não, bota para fora, planeja, passo 1, passo 2, passo 3, mas com confiança, vai dar tudo certo. E aceite também essas críticas que possam vir sem confronto, tá? Sem um confronto direto. Converse, né, de repente com a pessoa que está trazendo aquela crítica para o seu plano, mas partilhe com ela e assuma que aquilo é para te ajudar, tá bom? As leoninas e os leoninos, expanda a sua fé e espiritualidade. Você gosta, leonina e leonino, de fé e espiritualidade? Eu tenho certeza que sim, você acompanha aqui todos os comunicadores da Rádio Vibe Mundial, então aproveita para brilhar, para fazer essa fé e espiritualidade ser aplicada na sua vida com bastante sucesso, com informações gostosas e atenção, de repente com pessoas que possam trazer desafios, principalmente se for os seus parentes, tá? Parente é bom, a gente precisa deles para o convívio, para ajuda mútua em família, mas de repente cuidado com críticas de parentes, tá bom? Virginianas e virginianos, sinta-se protegido frente aos problemas, tá bom? Sabe aquele momento que o nome que você quiser dar, Deus, sabe, o nome que você quiser dar, divindade, Shiva, não importa. O nome que você quiser dar, sinta-se protegido por aquela espiritualidade, porque vai dar tudo certo e justamente não seja você o causador ou a causadora dos problemas, porque isso pode, de repente, ser justamente uma forma de você ser o iniciador, a iniciadora dos problemas. Librianas e librianos, você tem um parceiro conjugal? Tem uma esposa, um marido aí com você? Aproveite bem a parceria dessa pessoa. E se você não tem, né, e de repente está buscando esse tipo de parceria conjugal, olha ao redor, se permita, né? Abre um pouco a guarda, um pouquinho, para que você, libriana, possa justamente ir em busca dessa pessoa amada, porque tem pessoas aí no seu campo, hein? E cuidado, de repente, com aqueles inimigos que a gente sabe, eu até costumo brincar, o nome, CPF, RG, cor do olho. Cuidado com esses inimigos, a gente sabe onde eles estão. Deixa ele lá quietinho, mas fica monitorando para ver se não está chegando perto de você, tá bom?
Escorpianas e escorpianos, um dia ótimo para curtir, mas para cuidar da saúde. Agora é o momento, hein, escorpiano e escorpiano? Não vamos adiar mais, vai dar tudo certo. Cuida da saúde, novos hábitos, todas aquelas resoluções de ano novo que a gente coloca, esse é o momento de você aplicar, tá bom? E não abuse você, de repente, fazendo comentários sobre projetos, sobre planos ou a vida da outra pessoa. Cuidado com a forma como vai comentar. Às vezes o escorpiano e a escorpiana é uma pessoa mais direta, né? Fala pouco, mas quando fala, fala profundamente. Então, tomando cuidado com a forma de falar. Sagitarianas e sagitarianos, alegria e prazer em alta. É um pouco redundante para eles, né? Para elas, porque adoram isso. Então aproveita para fazer tudo isso de maneira bem gostosa e cuidado com os acidentes e exageros. Até quando eu atendo algumas pessoas com previsões, eu sempre alerto, ó, vai saltar de bungee jump, paraquedas, tem momentos que são bons e momentos que não são bons. Ah, mas você conhece o equipamento? Não, eu conheço de astrologia, conheço de tarô, conheço de hipnose, mas essas ciências, esses campos do saber me ajudam que tem momentos melhores ou piores para isso. Então, por favor, em sagitarianos e sagitarianas, alegria em alta, vai aproveitar a vida, mas se for curtir lazer, alguma coisa, cuidado com os riscos, tá bom? Capricornianas e capricornianos. A família é o lugar para você ficar de boa nesse final de semana, tá bom? Busque, seja no seu núcleo familiar, alguns parentes que você possa fazer o contato, estabelecer o contato, marcar um encontro, uma festa em casa, uma festinha em algum lugar, um jantar, um almoço, um café da manhã, enfim, um parque, um piquenique. Tem N locais e condições para você aproveitar, capricorniano e capricorniano. E cuidado com de repente, sabe aquele assunto que você não resolveu? Pode voltar, hein? Aquele assunto do passado que você deixou para trás e que de repente, não ficou bem resolvido, esse é o momento de você resolver, porque senão aquilo vai ficar maior, então vamos tomar o devido cuidado. Aquarianas e aquarianos, pessoas próximas a você trarão boas condições. Quando eu digo pessoas próximas, é aquelas pessoas que estão realmente no nosso círculo de convívio. Pode ser aí um parente, pode ser um amigo, uma amiga. Fica atento às oportunidades. Não é que você vai se aproveitar da outra pessoa, mas a pessoa está no seu campo para poder te ajudar e aí você aproveita essa chance. E cuidado com a comunicação. Não é Mercúrio retrógrado ainda, mas cuidado com a comunicação, tá bom? No momento de falar, no momento... A aquariana e o aquariano, eles gostam de uma linguagem, de repente, mais revolucionária. E aí, às vezes, essa forma como vai sair pode causar problemas, tá bom? Piscianas e piscianos, atenção, ó, com oportunidades financeiras. Então, mesmo sendo um final de semana, fica atenta, porque de repente algum projeto importante, algum convite importante, que pode se desdobrar num ganho financeiro ali no futuro, na próxima semana, no próximo mês. Então, vamos ficar de olho. E, principalmente, resguardando então esse momento do dinheiro para que você possa ter uma vida melhor, mais feliz. Essas são as previsões para os dias 26 e 27 de abril. E continuando aqui com o nosso assunto do Mercúrio retrógrado, eu sempre quero colocar aqui para vocês, a astrologia, ela não é fatalista, né? Ela não tem essa linguagem, vai acontecer esse tipo de assunto. O que nós trazemos é uma linguagem simbólica. Ao longo dos milênios, seja lá, como eu falei, dos caldeus, depois na Grécia, ou todas as escolas iniciáticas que estudaram astrologia, elas foram percebendo padrões que se aplicam até hoje. Até hoje, nos estudos astrológicos, a gente vai percebendo e lendo o mundo na atualidade, usando informações milenares, mas lendo o mundo nessa atualidade de hoje, no dia, mês e ano que nós estamos, na geração que nós estamos. Por isso é que a gente não pode culpar os astros por alguma condição errada. O céu sempre propõe, a gente é que se dispõe. Vamos lá? O céu propõe e a gente se dispõe. Por isso que é importante para que a gente possa ter isso com a melhor maneira. Anota aí as datas que eu vou te falar de Mercúrio retrógrado. Próxima janela, de 18 de julho, 18/7 a 11 de agosto, e depois de 9/11 a 29/11. Então, de 18/7 a 11 de agosto e 9/11 a 29/11, 2 janelas de Mercúrio retrógrado que eu quero que você tenha a melhor condição desse Mercúrio retrógrado para você, até porque ele não atrapalha a sua vida, ele mostra o que precisa ser revisto nela.
Você que me acompanhou até aqui, visite minhas redes sociais, @PauloBNAstrologia, no YouTube, no Instagram, no TikTok, Facebook, @PauloBNAstrologia, ou me chame no WhatsApp, código 11 99302 0468. Repetindo, código 11 99302 0468. Eu quero que você tenha uma linda quinta-feira, repleta de bênçãos, repleta de oportunidades, e com certeza a gente se encontra no próximo programa. Um beijo no seu coração, até mais!